Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre as 70 semanas de Daniel. Se você não é inscrito, aproveita esse momento aí embaixo, vá se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando, para que vidas também sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Entretanto, apesar da nossa tradução em português parecer indicar que a melhor interpretação é entender quem faz a aliança é o príncipe e não o Messias. No texto original é impossível determinar quem está fazendo a aliança. Nota que no versículo anterior ao 26, duas pessoas são citadas, o ungido e o príncipe. Quem lidera o povo assim, é ele que inicia o versículo 27. Gramaticamente, pode ser tanto o ungido quanto o príncipe. Talvez haja uma pequena vantagem, gramaticamente. Isso gramaticamente falando, na interpretação de que o ele se refira ao Messias, pois o assunto principal do versículo 26 é ungido e não o príncipe. Se no texto original a identificação é praticamente impossível, penso que quando interpretarmos esse texto com base no restante das Escrituras, a melhor interpretação certamente será a de que ele se trata do Messias. Na última ceia, quando Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. 1 Coríntios 11, 25. Compare o texto de Daniel, que diz que ele fará firme aliança com muitos, com um texto do Evangelho de Mateus, onde Jesus disse: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecado. Mateus 26, 28. Sabemos que cada vez a igreja se reúne para participar da Santa Ceia do Senhor, está recordando, ou seja, ao mesmo tempo, e anunciando a aliança. Assim entendemos que a morte de Cristo pôs fim ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, de forma que, conforme o escritor da Epístola de Hebreus escreveu, os sacrifícios levítico era a sombra do sacrifício perfeito, definitivo de Jesus no Calvário. Sobre a frase fará cessar o sacrifício, é a oferta de manjares. Alguns preteístas entendem que seja uma referência à profanação e à destruição do templo por Tito, enquanto outros entendem que seja uma referência à própria morte de Cristo. Como na interpretação simbólica, entenda-se que a 70ª semana se representa, ou seja, todo o período da era da igreja, ou seja, da última semana e os últimos dias, conforme o apóstolo Pedro interpretou a profecia do profeta Joel em Atos 2,17. Tal semana será dividida ao meio. A primeira metade representa um período de pregação do evangelho pelo mundo, onde nada poderá barrar o crescimento da igreja de Cristo na terra, e a aliança estará sendo pregada. Já em outra metade, corresponde no período, ou seja, de pouco tempo de Satanás, Apocalipse 20, versículo 3, onde o homem níquel, o anticristo, será revelado e haverá uma intensa perseguição contra a igreja. Essa segunda metade refere-se a um período final, ou seja, a respeito da grande tribulação, que antecede a segunda vinda de Cristo. Ainda, dentro dessa interpretação, a segunda metade não possui a mesma duração da primeira metade, pois a semana ela é simbólica. A segunda metade da 70ª semana será um curto período de tempo, pois conforme Jesus falou em seu sermão escatológico, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos,
serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 22. Aqui vale uma observação de que para entender completamente a interpretação simbólica é preciso que se conheça a posição, ou seja, a milenista, né, acerca da escatologia simbólica, sobretudo ao que diz a respeito, isso de forma de se interpretar o milênio. Finalmente, o versículo 27 termina dizendo que sobre as asas da abominação virá o assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. O espreteísta defende que essa frase é uma referência à destruição do templo, à queda de Jerusalém, ou seja, em 70 depois de Cristo, sobre as ações de Tito. Vale também notar que Daniel utiliza a expressão semelhante a uma abominação por causa da desolação, né? Em outras passagens, se ler no livro de Daniel, Daniel 8, 13, 11, 31, 12, 11, em Daniel 8, 8, 13, por exemplo, essa frase está diretamente relacionada a Antíoco, né? O Epifanios, né? Que é o sétimo. Porém, devido à data decreta que utilizamos como base para um período das 70 semanas, obviamente, a passagem que estamos falando nesse vídeo não pode se referir ao Antíoco, né? Logo podemos dizer que Daniel pode estar usando Antíope II como uma prefigura de outros governantes que teria, né, feito atrocidades. Assim, muitos intérpretes entendem que foi, né, ou seja, o protótipo do anticristo escatológico. Também podemos entender que a própria profanação promovida por esses governantes, ou seja, prefigurou-se na destruição promovida por Tito em 70 anos depois de Cristo, que justo também se prefigura no período do domínio do anticristo a respeito do anticristo escatológico. Esse parece ser uma interpretação de Jesus em seu sermão escatológico, em Mateus 24, 15, Marcos 13, 14. Se entendemos desta forma, então essa frase se trata de uma profecia múltipla, ou seja, de um cumprimento que é algo que é comum nas profecias do Antigo Testamento. Então, com conclusão, que a profecia das 70 semanas realmente se trata de um texto bastante difícil de interpretar. Portanto, é preciso que haja humildade para entrar, né, entrar entre os que se propõem, né, a debater, ou seja, ter respeito, né, com as passagens de outras formas, as passagens bíblicas, com outros pensamentos. Apesar de todas as dificuldades apontadas, vale ressaltar que na Bíblia não há qualquer erro ou contradição, ou seja, as opiniões confrontantes são significativas. Que o problema não esteja nos textos bíblicos, mas em nossas interpretações. Somos nós que erramos com nossas interpretações, que buscamos entender detalhes de Deus que acha bem ou não revelar de maneira tão clara. Podemos entender ou podemos não entender. Por fim, penso que antes de qualquer debate sobre detalhes específicos de profecias, precisamos apontar para o glorioso, né, o cumprimento da mensagem principal, que ela nos traz a saber a obra redentora do Messias. Isso certamente nos leva a admirar a verdade que somente um Deus soberano, Senhor, né, o Senhor da história, é quem poderá revelar os mistérios tão profundos do seu servo Daniel.